Lembra que eu falei do nosso do nosso peão da casa própria para você ver sua inscrição? Olha ele aí, ó. Tá aí, ó, funcionando. Dá para bater 78.000 hoje aí, facilmente, 12 pessoas só para a gente bater 78.000 pessoas. Audiência boa, agradeço a audiência de vocês. Você que está aqui na live vertical é aqui em cima, ó. Tem um botão escrito em algum lugar aí, inscrever-se. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Aqui na tela horizontal é aqui embaixo, ó. Se tiver escrito inscrever-se, é porque você não é inscrito aqui no canal, você caiu de paraquedas. Então se inscreva para estar sempre junto com a gente. Tá lá o pessoal se inscrevendo, vai girando ali no final da live. Eu mostro, fatalmente bateremos 78.000 nessa live com tranquilidade, tá? Muito obrigado pela adesão, pela aderência e confiança. Não custa nada para ser inscrito do canal Thiago Parigiani Brasil Inteligente, tá? O Pavinato chega aqui, a gente vai repercutir ainda, tem uma arma secreta do Bolsonaro que você não sabe nessa parada toda do passaporte, eu vou contar para você. E o Pavinato chegou aqui simplesmente arrancando a máscara lá no podcast dos Irmãos Dias, de ninguém menos do que o controverso, acho que controverso é um bom adjetivo para Pablo Marçal. Tem alguém aí que votou no Marçal? Tem alguém que comprou a ideia do Marçal político? Eu tenho a minha teoria em relação ao Marçal, eu vou falar aqui no final. Veja o que o Pavinato traz em relação a Pablo Marçal. Mentiroso. Por que o Boulos não foi à sabatina da Oeste? Ele não vai em todos os lugares. O Marçal sabia que ele não foi à sabatina da Oeste? Sabia. Por que ele deixou o Boulos ficar falando mal do Ricardo? Ele estava fazendo um ato de campanha para Boulos. Marçal estava eleito prefeito de São Paulo no dia 7 de setembro. Aí ele fez a primeira besteira. No dia 6, para você entender a primeira besteira, eu fui jantar com o Silas Malafaia, que estava organizando o evento. Nesse jantar, estava eu, Silas, Mônica Bergamo da Folha e mais algumas pessoas. Eu perguntei, o Pablo Marçal vai, né? Ele confirmou, porque a Marina Helena tinha confirmado, que ia no caminhão, mas não falar, porque não era um ato de campanha. Ricardo Nunes tinha confirmado que ia, mas não ia falar, porque não era ato de campanha. O Tarcísio ia falar, porque já era governador eleito. O Nicolas. Se o Boulos quisesse ir ao caminhão, mas ele não faria isso, não teria problema nenhum em subir, porque foi aberto para que todos os candidatos que quisessem pudessem subir. Só não ia falar, porque não era um ato de campanha. Bom, o Malafaia me falou, eu não sei. Ele não me respondeu. Eu também não tenho o telefone dele, pessoal. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp. Falei, eu vou mandar, eu pergunto. Tentei ligar, mandei a mensagem para a assessoria. Falei, olha, estou aqui jantando com o Malafaia, ele quer saber por quê. O esquema de segurança ali foi um esquema de segurança pesado. Tanto fechou-se o tráfego aéreo, porque o governador e o Bolsonaro estariam em cima de um caminhão. Uhum. E é claro, o esquema tático de segurança para entrar e sair do caminhão e o perímetro em volta do caminhão para que o governador e um ex-presidente que sofreu um atentado contra a vida pudesse entrar e sair sem risco, era uma coisa bastante complexa. E por mais que todo mundo saiba quem é o Pablo Marçal, sempre tem um assessor, alguém que vai junto, alguém que vai filmar, esposa, não sei. Então você precisava de duas pulseiras diferentes, uma para entrar na área restrita e outra para entrar na área restritíssima. E eu não sei se alguém da Polícia Federal, não, enfim, esse era o procedimento. Eu insisti ainda, falei, olha, eu vou ficar com as suas pulseiras e mais, acho que mais algumas 3, se você for com assessores. E mandei para o assessor também, me avisa que eu entrego para não ter problema na entrada. Consegui falar com o assessor falou assim, olha, é um mistério, ele não responde. Paciência. Eu fiquei com as pulseiras deles no meu bolso, subi no caminhão, fiquei ali o evento todo, até acabar. Quando acabou, ninguém me respondeu, WhatsApp, ninguém retornou minha ligação. Ponto. Quando o evento acabou, e o cara falou muito obrigado, ele e o pessoal que estava com ele bateram, no interior a gente fala, bateu um carrilhão, deram uma corrida até lá. E é o seguinte, para o Tarcísio e para o Bolsonaro descerem do carro, existe o esquema tático, a Polícia Federal sai
Então, quando a Polícia Federal sai para fazer o corredor para eles saírem, ninguém mais sobe. Ninguém mais sobe. Aí ele não podia entrar no trio. Aí ele começou a falar, o Silas me proibiu de subir no trio, me proibiu de subir no trio, me proibiu de subir no trio. Veja, eu falei isso pro Silas depois. Eu discordei do Silas a minha vida inteira, temos todos os problemas, mas a gente estava unido ali contra um ditador. Eu estava unido contra a censura, eu até brinquei. A gente está unido para poder continuar se discordando o resto da vida. Então, assim, não é legal ele pegar e inventar uma coisa dessa. O Silas me impediu de subir. Não, ele chegou na hora. O esquema tático da segurança estava pronta para o Tarcísio e o Bolsonaro descerem. Bom, é claro que eu coloquei isso, não é? Porque até depois ele me tirou satisfação, falou, mas por que você colocou o print da mensagem que você me mandou? Eu falei, porque senão depois você ia me chamar de mentiroso. E você tem uma base de fãs muito maior que eu. Então, aí já a coisa já começou a amornar. Depois veio a cadeirada do Datena. Ali foi falho pra ele, né? E aquilo foi ótimo pra ele. Você achou ótimo? Aquilo foi ótimo pra ele. Porque todo mundo esqueceu o episódio do 7 de setembro. Mas você não acha que aquela questão da ambulância foi um pouco... passou do ponto? Aí depois apareceu aquele vídeo, porque não foi só a questão da ambulância. Teve um jantar, eu não vou falar o nome de quem, mas de uma socialite muito rica de São Paulo. Ele pediu para ela organizar um jantar, etc. Pessoas que estavam entusiasmadas com ele. E foram, assim, banqueiros pesados. A nata do PIB do Brasil estava naquele jantar. O jantar estava marcado para 7h30, 8h30, 9h30, 10 horas. 10 horas aparece o Felipe Sabará falando, olha, por conta da cadeirada, ele tá meio mal, ele não vem. Nossa. Aí no dia seguinte aparece o vídeo dele dizendo da ambulância, foi uma encenação, etc e tal. Esse foi um segundo ponto. Mas tudo bem, ele ia para o segundo turno até ali. Não sabemos se ele ia ganhar no segundo turno, mas ele ia para o segundo turno mesmo com isso. Ia, com toda certeza. O governador esteve aqui com a gente, ele falou que tinha um grande medo do Marçal passar, porque foi antes das eleições. Não, ele ia para o segundo turno. Não, dele ir, tudo bem. Mas o governador Tarcísio esteve aqui nessa mesa conosco, dizendo que ele achava que o Boulos tinha grande chance de ganhar do Marçal, que era um grande risco, né? Tinha. Eu já não tenho tanta certeza, mas existia esse risco. Com o Ricardo Nunes nunca existiu. Sim, nunca existiu. Mas com o Marçal existia. Mas ele ia para o segundo turno, mesmo depois de tudo isso, desses dois fatos. O que aconteceu? Na sexta-feira, ele solta aquele laudo falso do Boulos. E o jurídico dele diz que era a liberdade de expressão. De fato, é liberdade de expressão, mas a gente é livre para matar também. Mas será que ele sabia que era mata, falso? a gente sabe qual é a penalidade. Sim, é exato. Porque não importa se você sabia ou não que era falso. Porque a rede social é sua, né? Divulgar dados de saúde é crime. Podia ser verdadeiro, mas é criminoso você divulgar dados sensíveis que fazem parte da intimidade da pessoa. Aí a Alice acha que muita gente ia votar nele e falar... É um ilícito pela LGPD e é crime pelo Código Penal. Então não importa se ele sabia ou não. Não importa. E ali foi um tiro no pé, né? Porque muita gente quer votar nele, talvez ficou meio assim. Ele fez aquilo, ninguém entendeu. Logo na sequência se comprovou que aquilo era falso. Porque a filha do médico, é um médico que morreu. Você ofende até a dignidade dos mortos com isso. E muita gente já recuou. Esse pequeno recuo foi o que garantiu o Ricardo Nunes no segundo turno. Não fosse isso, eu não tenho a mínima dúvida. O Marçal teria ido ao segundo turno. E aí, a pá de cal final foi aquele teatro feito, né? Aquela sabatina com o Boulos, em que ele fingia perguntas duras, mas deixava o Boulos responder o que bem entendesse, sem contra-argumentar. E o Nunes não topou, né? Desde o começo o Nunes falou que não ia, né? Bem. E ele, por exemplo, o Boulos a toda hora falava, nós não somos igual o Nunes, nós não temos medo do debate. Nós falamos com quem... Mentira, Boulos é mentiroso. Por que o Boulos não foi à sabatina da Oeste? Ele não vai em todos os lugares. O Marçal sabia que ele não foi à sabatina da Oeste? Sabia. Por que ele deixou o Boulos ficar falando mal do Ricardo? Ele estava fazendo um ato de campanha pro Boulos. Ele queria se vingar, você acha, do Tarcísio, do Bolsonaro, de alguma forma? Não sei, se quis, julgou errado. Se quis, julgou errado. Mas existem outros elementos de dúvida. O primeiro deles é, quando perguntado, sua opinião sobre Alexandre de Moraes, eu não tenho problema nenhum com ele. Você já fica estranho, porque o Alexandre de Moraes ele é o grande inimigo da democracia brasileira. Com base na doutrina, na jurisprudência,
e com tudo que se entende por Estado Democrático de Direito. No ato do 7 de setembro, ele transformou um ato contra a tirania em um ato dele, em que ele foi o injustiçado. Tanto é que se esqueceu do ato, passou a se falar nisso, ele é muito bom. Mas para a democracia isso é muito ruim. Aí depois, ao final da corrida, ele começou a falar, porque não é justo, as minhas redes foram censuradas. Mas peraí, você não tinha problema nenhum contra o Alexandre de Moraes. Esse método de censurar redes e não postagens é um método do Alexandre de Moraes. Ou você tem problema com ele ou não tem. Ou será que ele ficou com medo de falar alguma coisa, qual é né? que é? Qual é que é? E outra, uma pessoa que estava tentando ocupar o lugar do Jair Bolsonaro, que ainda está tentando ocupar o lugar do Jair Bolsonaro, aceitar fazer uma live com o Bolso sem de se chamar de sabatina. Porque a sabatina é o seguinte, é como uma banca. Você pergunta, a pessoa responde e o sabatinador contradiz a resposta. E a pessoa ela tem que sair daquela situação. Agora, você fez uma pergunta aparentemente dura, aí o Boulos falava o que ele bem entendia e não contraditava. Tanto que você via os reacts dos canais de esquerda, todo mundo, olha que incrível, Boulos desmistificando toda mentira contra ele para a direita. Serviu para isso. Essa sabatina. E é claro que o Nunes não iria. Ele Eu falou desde recebi o começo. educação na minha casa. Se a pessoa passa me chamando de bananinha todos os meses do primeiro turno, eu vou aceitar ser sabatinado por ele? Não, eu tenho respeito por mim. Eu tenho respeito próprio. Então, ali o Nunes mostrou que tem respeito próprio, em primeiro lugar. Pode não ser o melhor prefeito, mas era a melhor das hipóteses que São Paulo tinha. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Muito bom. O Pavinato sempre, né? É difícil ele escorregar, né? Ele tem uma oratória muito boa, muito inteligente e muito cirúrgico naquilo que coloca. O Marçal, ele é um palestrante. Ele é um cara que dominou o meio digital. Ele é um fenômeno. Tanto que ele deve ter falado nos bastidores, vocês querem ver como que eu vou chacoalhar a política brasileira? E ele chacoalhou. Sem televisão, sem rádio, só pelas mídias digitais. Até aí dizer que ele é um bom cara para ocupar um cargo público, para ser um gestor, é uma distância muito grande. Um vereador, um prefeito, um governador não pode ser só um comunicador. Ele tem que ser um gestor, não que seja o Dória que falava, eu sou gestor, né? Não, isso foi o Pelé, né? Lá e fala assim, eu sou gestor, eu gosto de gerir, eu sou gestor, eu faço tatuzão aqui em São Paulo, eu sou gestor. Então, tem que ser um gestor de verdade, né? Alguém que administra coisa que é difícil de administrar. Não administrar hype. O Marçal gosta de hype. Tanto que logo depois ele já começou a querer arrumar luta com o Popó no final do ano. Acabou não acontecendo, mas pode ser que aconteça. Ele adora hype. Hype, para quem não sabe, é auge da internet. É você falar, tá com a live aqui, hoje tem quase 500 pessoas me assistindo online, ao vivo em tempo real, já passou mais de 5 mil, eu falo assim, putz, é pouco, preciso falar para 10 mil. Aí eu invento uma mentira, sei lá, isso dá hype, né? Então aqui não é o caso. Como eu estudei jornalismo, eu não tenho o direito de inventar. Agora o Marçal não fez jornalismo nenhum, né? Então ele cria hypes. Tanto que ele inventou um laudo falso do candidato Boulos, que eu já entrevistei o Boulos, né? Taquei na cara dele todas as perguntas que vocês me pediram para fazer. Por que ele invade prédio, né? Se o PT é corrupto. Perguntei tudo para ele. E deixei ele responder também, não fiquei sabatinando, porque não era o intuito da live, era um canal para aposentados que a gente tinha. E ele estava como relator de um PL, que era o 5332. Mas eu dei a minha sacudida no Boulos, né? Todo mundo sabe da minha predileção política e o Boulos está longe de ser o candidato que eu votaria. Mas até aí para votar no Marçal também, né? A via mais segura acabou sendo o Ricardo Nunes, né? Goste ou não, ele está lá eleito, e pelo menos não temos o PT no poder em São Paulo, que já é uma grande coisa, né? Desde a época da Marta e do Haddad, nós não temos mais nenhum petista aqui na nossa cidade. Fala pessoal, meu nome é Thiago Parigiani e você está aqui prestes a ser mais um dos inscritos que querem um Brasil mais limpo. Eu sou jornalista e eu cansei dessa imprensa em crise que quer falar mal da esquerda porque recebe dinheiro, quer falar bem da direita porque tem algum interesse. Aqui você vai ouvir a verdade, nada além da verdade. Se você cansou da imprensa tendenciosa, quer um jornalista independente,
conservador, que vai falar a favor de um novo Brasil, de um Brasil mais limpo, eu convido você a se inscrever e mais, ser um patrono aqui desse canal para você apoiar a nossa independência editorial. Aqui você vai ter a verdade, nada além da verdade. Se inscreva nesse canal e venha comigo para uma nova jornada de um Brasil muito mais limpo, justo e transparente. Thiago Parigiani, jornalista, me siga, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal Brasil Inteligente.